Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje está baseada no texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 32 a 45, onde destaco os versículos finais, 43 a 45, que diz: Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que assim Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar na sua palavra. Amém. Deixe sentar. Estimados irmãos e irmãs na fé em Cristo, já estamos aí no quinto domingo, quinto final de semana na Quaresma. E o tempo está passando cada vez mais rápido. Tão rápido que muitas vezes a gente nem sempre consegue perceber o quão rápido passa. Muitas vezes estamos tão distraídos com preocupações corriqueiras do mundo, que muitas vezes até mesmo esse tempo especial, o tempo da Quaresma, que é um tempo para meditar sobre aquilo que Jesus fez, esse período especial ele acaba ficando em segundo plano. Estamos muitas vezes tão distraídos, temos tantos afazeres, que muitas vezes não conseguimos nem dedicar um tempo suficiente, podemos dizer assim, um tempo bom para a meditação, para a reflexão sobre a obra de Cristo lá na cruz. A Quaresma, esse período especial, ela nos lembra a jornada que Jesus teve. A jornada que ele estava caminhando para Jerusalém, onde ele seria oferecido em sacrifício pelos pecados da humanidade. Porém, no contexto em que nós estamos vivendo, com tantas vezes notícias ruins, com preocupações sem fim ao nosso redor, nós acabamos muitas vezes nos distraindo. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que realmente importa em nossa vida. Acontece muitas vezes que damos mais prioridade para as questões deste mundo, para as questões materiais, que as questões espirituais elas acabam ficando de lado, acabam ficando para depois, em segundo, terceiro, quarto plano. E assim como eu disse, estamos tão distraídos que muitas vezes nem percebemos. É que a mesma Quaresma já está quase no fim. Domingo que vem é domingo de Ramos. Aí entramos na Semana Santa e chegamos na Páscoa. E se nós percebermos bem, hoje, na leitura do Evangelho, nós vemos outras pessoas que estavam um pouco distraídas também. A leitura do Evangelho de hoje começa com Jesus e os seus discípulos indo para Jerusalém, diz no versículo 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus, então, estava indo adiante dos seus discípulos. E até mesmo o texto dá uma ênfase aqui para um ponto, que aqueles que estavam seguindo, estavam tomados de apreensões. Ou seja, porque eles estavam com medo. Com medo do que poderia acontecer ali em Jerusalém. Se nós lembrarmos um pouco, Cristo já havia dito para os seus discípulos que ele iria ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, escribas, e iria ser morto. E aqui, mais uma vez,
isso acontece. E então, quando eles estavam caminhando para Jerusalém, Jesus pensou o seguinte: eu acho que eu tenho que novamente avisá-los disso. E diz no versículo 32 que Jesus então toma os discípulos à parte e começa a revelar-lhes aquilo que iria acontecer. E no versículo 33 então diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Eu fico imaginando o que os discípulos estavam pensando. Porque eu creio que os discípulos de Jesus também estavam distraídos naquele momento com diversos e diferentes assuntos. Porque esta fala de Jesus quase que parece que passa despercebido pelos discípulos. Eles talvez não sabiam para que Jesus estava subindo para Jerusalém, o que iria acontecer. E por isso Jesus torna a dizer para eles isso. Mas, mesmo sendo já a 3ª vez que Jesus fala a respeito do que iria acontecer com ele em Jerusalém, nós podemos ver que os discípulos estavam um pouco distraídos, um pouco desligados, talvez mais preocupados com a questão material do que até mesmo espiritual. Os discípulos tinham outras preocupações e ideias do que significava Jesus ir para Jerusalém. Talvez até mesmo eles tivessem em mente algo que era muito comum naquela época, que o Messias, aquele Messias esperado, ele iria libertar eles da opressão romana e restabelecer o reino de Israel. Ou seja, o Messias seria o grande descendente de Davi, o grande rei que viria governar novamente. E talvez até mesmo por essa ideia que os discípulos Tiago e João vão fazer uma pergunta um pouco diferente, um pouco estranha, visto a fala de Jesus anterior. Se vocês perceberem, logo depois de Jesus falar estas palavras, o texto diz então que se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que te vamos pedir. Vejam, eles já chegam pedindo, mestre, por favor, atende o nosso pedido. E aí Jesus, como sempre, se fazendo de desentendido, pergunta: que quereis que vos faça? E aí eles respondem: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Veja, aqui a gente vê o quão esses discípulos estavam realmente dispersos. Dispersos do que realmente significava seguir a Jesus. Porque eles vão pedir para Jesus lugares diferenciados lá no reino, na glória. Querem posições de honra, posições de destaque. E aí, então, Jesus repreende esses dois e os traz de volta à realidade. Jesus pergunta se eles estavam dispostos a sofrer como ele ia sofrer. Jesus fala de um cálice e também de batismo. Quando ele fala disso, ele está se referindo a respeito do sofrimento
que ele teria de passar. E pergunta: vocês estão dispostos a tomar o cálice que eu vou tomar e o batismo com que serei batizado? Ou seja, Jesus estava dizendo: se vocês estão dispostos a sofrer assim como eu vou sofrer para ter, então, esse tão querido lugar de honra. E eles, então, meio que sem pensar numa resposta meio que rápida, sem muita reflexão, eles dizem: não, sim, com certeza. E aí Jesus dá uma resposta para eles até um pouco interessante. Sim, de fato, vocês vão beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que eles iriam, sim, sofrer e padecer por causa do Evangelho. Aliás, isso aconteceu, então, realmente. Os 12 discípulos, excluindo o evangelista João, todos os discípulos tiveram grandes sofrimentos em sua vida e uma morte violenta. E aí Jesus diz: mas quanto ao sentar-se à direita e à esquerda lá na glória, ou seja, lá no céu, não cabe a ele, Jesus, como homem determinar, mas sim cabe ao próprio Pai. O reino de Jesus não era deste mundo. O reino de Deus, de Jesus, é o reino eterno. E foi para isso que ele veio a este mundo. Ele veio aqui para se sacrificar. Ele veio aqui para sofrer. Ele veio aqui, como ele mesmo diz, então, mais para frente, ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui, ainda dentro desse texto, nós vemos que os outros discípulos, versículo 41, diz assim: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Ou seja, os outros 10 discípulos se indignaram, com eles fazer essa pergunta para Jesus. Como assim vocês estão pedindo lugar de destaque, de honra? Se eles podem, é que nós também podemos. Talvez esse era o pensamento dos discípulos. E aí Jesus, então, vamos dizer assim, vendo o pensamento errado que os discípulos estavam tendo quanto ao que estava para acontecer, ao seu sacrifício lá em Jerusalém, ele diz: entre vós não pode ser assim. Quem quiser tornar-se grande entre vós, ou seja, quem quiser tomar um lugar à minha direita ou à minha esquerda, esse deve ser o que vai servir o outro. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será servo de todos. E aí então ele diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que este fato também nos faz lembrar hoje? Que nós, muitas vezes, assim como os discípulos, também estamos distraídos, tanto com as coisas deste mundo, com as preocupações acerca da nossa vida, do nosso trabalho, até mesmo da nossa família, dos nossos próprios lazeres, enfim. E esquecemos da obra e do sacrifício de Jesus. Não damos o real valor para aquilo que realmente Ele fez por todos nós. Nos distraímos facilmente. E aí, muitas vezes, até nos pegamos perguntando como cantamos antes, no hino 79,
Acho que é. Será verdade que Jesus, em meu lugar, morreu na cruz? Ou seja, a gente quase que pasmo, fica que nem os discípulos. Será mesmo que isso vai acontecer? Esse era o pensamento dos discípulos. E o nosso pensamento hoje é, talvez, será que isso realmente aconteceu? Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim, mesmo sendo eu tão pecador? E aí vem a resposta na estrofe 2. Sim, é verdade. Cristo se sacrifica em nosso lugar. E por isso que nós devemos parar muitas vezes de nos distrairmos com tantas coisas. Às vezes nem são besteiras, mas muitas vezes coisas que fazem com que a gente perca o foco da nossa vida. Precisamos cuidar da nossa vida, nos preocupar com a nossa saúde, trabalho, enfim. Mas essas preocupações não podem nos distrair e fazer a gente perder o foco do fato mais importante, que é Jesus Cristo, e a esperança que nós temos de viver eternamente por causa da morte e ressurreição. É Jesus Cristo que nos dá força, que nos dá coragem, que pegue e estende a sua mão para que a gente tenha forças para enfrentar as dificuldades e os problemas deste mundo. Afinal, Ele conheceu todas as dores. Ele tomou as dores em nosso lugar. Ele foi o sumo sacerdote que se sacrificou em nosso lugar lá na cruz. Que cumpriu a lei para que nós tivéssemos a salvação. Porém, estimados irmãos, não deixem que as preocupações dessa vida te distraiam, te façam perder o foco do caminho que é Cristo. Seja sempre na presença de Jesus. E por isso, talvez hoje vocês estão aqui, vocês vieram até a casa de Deus para isso. Mas a morte, o sacrifício de Jesus está mais uma vez diante de nós. E que a gente saiba agradecer a Deus, porque é verdade sim. Em nosso lugar, Cristo se sacrificou lá na cruz. Que os nossos pensamentos não sejam de sempre querer ser o melhor ou maior, de querer ter uma posição de honra, como Tiago e João queriam sentar-se ao lado de Jesus lá na glória eterna. Mas que a gente, aqui neste mundo, tenha o mesmo espírito que Jesus teve. Se alguém quer ter esta posição, sirva primeiro os outros, seja humilde. Porque Ele veio para servir e Ele veio para dar a sua vida em nosso lugar. Que Deus assim abençoe-nos, para que a gente possa continuar focando lá na cruz. Olhando firmemente para a obra redentora de Jesus. Sem esquecer do seu sacrifício. Sem esquecer da sua dor. E refletindo diariamente em nosso coração. Orando, agradecendo e pedindo perdão pelos nossos pecados. Assim, que Deus nos guie nesse caminho rumo à cruz de Jesus, rumo ao Calvário, mas não se esquecendo que na cruz Ele não ficou, e como Ele mesmo diz, vou morrer, mas em 3 dias vou ressuscitar. Então que Deus abençoe-nos nesse finalzinho do período de Quaresma, mas que a gente ainda aproveite para continuar meditando na obra de Jesus. Amém.
Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.